algo especial para nós, para você nessa noite. Dá um glória a Deus aí bem forte. Aleluia. Eu creio nisso, porque Deus nunca nos despede da sua presença de mãos vazias. Ele sempre, quando a gente chega na presença dele, a gente sempre sai com as mãos cheias, com o coração cheio. A gente sempre sai cheio da presença dele. Amém? Eu quero, nessa noite, convidar você a ler um texto que possivelmente muitos aqui conheçam. Convidar você a ficar de pé. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16. Versículos 18 e 19. Abrindo a sua Bíblia. Fique de pé e vamos ler. Mateus capítulo 16, versículos 18 e 19. Diz assim: E te digo ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra será sido desligado no céu. Feche os seus olhos. Se você puder, levante uma das suas mãos e ore comigo agora por esse tempo. Apresente a sua vida diante de Deus. Pai, nós cremos naquilo que nós acabamos aqui de ler, porque é a tua palavra, não é a palavra de um homem, não é a palavra de uma mulher, mas é a palavra do Senhor. E a tua palavra é viva, poderosa, a tua palavra é eficaz, a tua palavra vem de encontro aos nossos corações e às nossas vidas. E nós, ó Deus, erguemos as nossas mãos para dizer que nós estamos rendidos àquilo que o Senhor deseja ministrar e falar aos nossos corações nessa noite. Nos enche de revelação, de graça, de poder, de unção, ó Deus, de manifestação do Senhor através da tua palavra, porque nós cremos nisso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senta aplaudindo e glorificando a Jesus, porque Ele é digno, Ele é santo e Ele é poderoso. Como eu falei, esse texto que lemos é um texto muito conhecido. O texto onde Jesus está perguntando para os seus discípulos quem o povo dizia que ele era. E muitas respostas ele recebe. E Pedro então, depois de Jesus falar para os seus discípulos: e vocês que caminham comigo, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro levanta, respondendo a Jesus, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala: realmente você é feliz com essa afirmação, porque essa afirmação não veio nem de carne nem de sangue. E aí então Jesus fala assim: tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre essa revelação, sobre essa palavra, sobre o Cristo enviado de Deus, sobre essa revelação, eu estou edificando a minha igreja. E as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Sabe o que esse texto me mostra? Eu já preguei muitas vezes sobre ele. Mas nessa noite eu quero falar que quando Jesus está revelando, através da afirmação de Pedro, a instituição igreja, o seu povo, ele está falando que essa igreja estaria sendo levantada para que as obras do reino das trevas pudessem ser destruídas. Existe um sistema nesse mundo, e já existia nesse tempo de Jesus, um sistema, um poder, instrumentos
E Jesus diz assim: eu edifico a minha igreja, o meu povo, e as portas do inferno nunca, jamais vão conseguir vencer e deter o meu povo, a minha igreja. Existe uma promessa de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. O poder, o sistema, os instrumentos desse mundo e desse século jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. E quem é a igreja? Fala assim: eu sou a igreja. Quando Jesus está dizendo isso, Jesus não está falando sobre uma denominação. Jesus não está falando sobre uma igreja, instituição. Jesus, até porque instituições fecham. Igrejas, instituições, denominações deixam de existir. Mas a igreja universal de Cristo, não a que a gente conhece, mas a igreja onde todos os filhos e filhas de Deus se reúnem no mundo inteiro, essa jamais deixou de existir e jamais deixará de existir. Mas nós vivemos num campo de batalha. E Jesus está mostrando isso muito claramente. Eu instituo a minha igreja, e a minha igreja vai prevalecer contra o reino das trevas. Mas essa igreja que prevalece não é uma igreja que vive na defensiva. Não é uma igreja que vive trancada, com medo. Mas é uma igreja que está ativa diante daquilo que recebeu como palavra profética de Deus. Não é uma igreja que fica aguardando os ataques. Mas a verdadeira igreja de Cristo, ela parte para a ação sobrenatural e profética, para a qual ela foi chamada. E qual é essa ação? Jesus diz isso nesse texto: eu entrego nas mãos de vocês as chaves do reino dos céus. Foi entregue nas mãos de toda a igreja, na minha mão e na sua mão. E que chave é essa? O que significa que a chave do reino está nas nossas mãos? A chave é que abre a dimensão do céu para atingir a terra. É a partir da igreja, a partir da minha e da sua vida, da nossa ação profética nesse mundo, mesmo no meio de batalhas, que o reino dos céus, que os céus se abrem para ação sobre a terra. A chave está nas minhas mãos, está nas tuas mãos. Só que essa chave que nos dá essa autoridade, ela sempre vem junto com responsabilidades. Todo mundo, entenda isso, que recebe autoridade, recebe junto com a autoridade responsabilidades para cumprir. Toda autoridade sobre nós vai exigir de nós o cumprimento de responsabilidades. E quando Jesus fala: olha, vocês terão a chave do reino, e o que vocês ligarem, olha a nossa responsabilidade, o que vocês ligarem na terra será ligado onde? No céu. Aquilo que vocês desligarem na terra será desligado também no céu. Qual é a nossa responsabilidade? A nossa responsabilidade é ligar a chave onde a salvação, a libertação, a restauração, a cura, a reconciliação, o perdão, a vida, a restituição do céu flua sobre a terra e sobre as pessoas. Mas também está sobre nós a responsabilidade de não permitir que o reino das trevas possam progredir ou expandir nesse mundo. E a gente tem que desligar a morte, o roubo e a destruição. A gente está vivendo num tempo de batalha. João 10:10, Jesus vai dizer assim:
O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Há uma guerra. Ao mesmo tempo em que Jesus quer trazer vida abundante, o diabo quer matar, roubar e destruir. Mas então, por que eu estou te falando nessa noite sobre batalha? Na verdade, eu não quero te falar somente sobre batalha, mas eu vim aqui nessa noite para te dizer que existe livramento de Deus nas batalhas. Eu vim aqui nessa noite para te dizer que existe proteção dos céus sobre a tua vida enquanto nós estamos em batalhas. Há livramento de Deus para você, a proteção de Deus sobre você, a presença de Deus sobre você, a autoridade de Deus sobre você. Só que um tempo de guerra traz para nós muitas coisas. Medo. A gente fica com medo de viver guerras. A gente fica com medo de entrar numa batalha. A batalha também traz cansaço. Principalmente quando a gente vive batalhas e guerras sucessivas, uma em cima da outra. Sabe aquela hora que parece que tudo acontece ao mesmo tempo? A gente não sabe nem para o que vai resolver, porque está tudo ao mesmo tempo. A gente cansa. A guerra também traz desânimo. Muitas pessoas também desistem no meio da guerra. A guerra traz desistência. A guerra traz dor. Passar por batalha, muitas vezes é estar sujeito a sermos feridos, e as feridas trazem dores. A guerra traz destruição, a guerra traz o roubo, porque quem vence a guerra, pega o despojo da guerra, rouba. A guerra também é capaz de produzir morte. Mas em meio a isso tudo que eu falei, medo, insegurança, dor, feridas, desânimo, destruição, roubos, morte, eu vim aqui nessa noite para profeticamente dizer para você, há livramento de Deus sobre você, sobre a igreja. E aí eu quero com você ler um texto, segundo o livro de Samuel, capítulo 21, verso 15, diz assim a palavra de Deus: e de novo, os filisteus fizeram guerra contra Israel. Davi foi com os seus soldados, e lutaram contra os filisteus, mas Davi ficou muito cansado. Isbi-Benote descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de quase 4 quilos. Estava cingido de uma armadura nova. Esse disse que mataria Davi, porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais o Senhor sairá conosco à batalha, para que a lâmpada de Israel não se apague. Depois disso, ainda em Gobe, outra batalha contra os filisteus. Foi então que Zibecai, o Ixita, matou Zaf, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobe outra batalha contra os filisteus, e Elanã, filho de Jaaré-Oregim, o belemita, matou Golias, o geteu, cuja lança tinha a haste com eixo de tecelão. Houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um homem de grande estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, 24 ao todo. Também esse descendia dos gigantes. Quando ele insultou Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes dos gigantes em Gate, e foram mortos por Davi e por seus soldados. Sabe, meus irmãos e irmãs, esse texto fala
de batalhas, e olha que aqui já não está falando das primeiras batalhas. A primeira batalha que a gente vê Davi participando contra os filisteus, é lá quando ele ainda era simplesmente um pastor de ovelhas do seu pai, e todo o exército de Saul sendo desafiado pelo gigante Golias, ninguém quis lutar. E aí Davi se apresenta, e aí a gente conhece a história. Davi vai e vence o primeiro gigante, vence os filisteus. Davi ainda não era rei, Saul era rei. Davi passa por todo um processo na sua vida, de perseguição de Saul, de servir a Saul, até que ele se torna rei, e ele se torna um rei de guerras. E sabe qual era o maior povo, o maior inimigo do povo de Israel nesse tempo? Os filisteus. Os filisteus fizeram muitas guerras contra Israel, e Davi já tinha lutado e vencido muitas guerras, já tinha perdido algumas, mas ele era um homem de guerra muito vencedor. Só que aqui o texto diz que de novo os filisteus fazem uma guerra. Só que essa vez, Davi vai com seus soldados e Davi se cansa. Porque eu falei para você que uma das coisas que acontece no meio da guerra é o que? O cansaço. Davi já tinha lutado muitas vezes, porque muitas vezes nós ganhamos batalhas, mas a guerra continua. A gente acha que está tudo certo quando a gente vence uma batalha, mas vencer uma batalha não significa que a guerra está vencida, porque nós só viveremos a plenitude da vitória em Cristo quando nós estivermos na eternidade. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos a certeza que passaremos por lutas e aflições, mas Jesus disse: tenha bom ânimo, eu venci. E Jesus também usou Paulo para dizer: eu faço de vocês mais do que vencedores em todas as coisas. As lutas nos cansam. Sabe, o profeta Jeremias também passa por isso. No capítulo 12 de Jeremias, os primeiros 4 versículos, é um lamento de Jeremias falando sobre, um segundo lamento na verdade, de Jeremias falando sobre os momentos de batalha, de luta que ele enfrenta. E ele fala assim: justo seria, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de Ti, mas no entanto eu preciso falar contigo a respeito da justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem em paz. E ele vai dizendo: Tu, Senhor, me conheces, mas Tu me pões à prova. O meu coração sente. Até quando a terra ficará de luto? Até quando cercará a erva de todo o campo? Até quando os animais e as aves estarão morrendo por causa da maldade? Até quando os moradores da terra que dizem: Deus não vê aquilo que nos espera? Sabe, no meio da batalha, Jeremias está cansado, assim como Davi também estava cansado. Só que o verso 5 e o verso 6 desse capítulo 12 é uma resposta de Deus para Jeremias. E Deus diz assim: Jeremias, se você se cansa correndo com os homens que vão a pé, como poderá competir com aqueles que vão a cavalo? Sabe o que eu entendo aqui? Sabe, algo que Deus tem falado sobre nós, que tem sido lançado palavras sobre nós, de que Deus quer fazer as coisas acelerarem, que Deus quer fazer com que as coisas possam crescer, possam desenvolver com uma força maior, num nível maior de força e de velocidade. E aí Deus está dizendo: Jeremias, se você está reclamando, porque você está correndo com homens a pé, quanto mais quando eu aumentar a velocidade, e você não vai conseguir acompanhar os que estão a cavalo. Mas entenda o seguinte, meu irmão, minha irmã:
O Deus que nos dá força para caminharmos sobre os nossos pés é o mesmo Deus que nos coloca com mais velocidade, mais força, quando Ele deseja nos fazer avançar. E Deus fala assim para Jeremias: se você na terra de paz não se sente seguro, que fará na floresta do Jordão? Sabe o que eu entendo aqui? Deus dizendo: como que você, vivendo no meio da minha paz, não consegue sentir paz? Quando Deus quer aumentar o nosso nível de conhecimento dEle, Ele vai provar a nossa paz. Se nós conseguimos ter paz em meio às guerras, às batalhas, às lutas, às tribulações. Tem pessoas que às vezes chegam para nós e falam assim: mas como é que você consegue estar vivendo isso? Como é que você consegue estar passando por isso e consegue estar assim, com esse semblante? Como é que você consegue suportar isso? Aí a gente fala: não sou eu, é a paz que eu recebi do meu Senhor. Ele é o Deus que me dá paz, e nele eu consigo caminhar. E aí Deus está falando: Jeremias, eu quero levar o meu povo para um novo nível de conhecimento de quem eu sou. E como é que vocês reclamam que não tem paz no meio de uma terra de paz? E Deus, respondendo a Jeremias, Ele fala assim: porque até mesmo os seus irmãos e os da casa do seu pai serão desleais para com você. Quando Deus quer nos levar para um novo nível, quer nos acelerar no meio de batalhas, Ele quer que a gente aumente o nosso nível de maturidade. E para sabermos se a gente está vivendo um nível de maturidade, é aprender a lidar com deslealdade. Inevitavelmente, no meio da batalha, no meio da guerra, a gente vai olhar para o lado e vai achar que tem alguém nos cobrindo, e a gente vai ver que a gente foi deixado sozinho. Só que a verdade é que eu vim aqui para te dizer que há livramento e proteção de Deus em meio à batalha. Ainda que você seja traído, ainda que haja deslealdade, é isso que Deus está falando com Jeremias: eu estou contigo, e quando eu quero levar você para um novo nível, eu faço você lidar bem com o tempo de deslealdade. As pessoas não vão entender, porque antes você estaria choramingando no canto. Antes você estaria indo pedir: está difícil para mim. Mas não, a gente vai fazer igual Jó, vivendo um momento onde ele perdeu tudo, mas ele faz uma das declarações mais poderosas que eu encontro na Bíblia. Ele fala: eu sei que o meu Redentor vivo, Ele está vivo, eu sei que Ele se levantará em meu favor. Eu sei que há livramento do Senhor em meio à guerra que eu estou vivendo. Meu irmão, minha irmã, infelizmente os gigantes vão voltar. Davi venceu Golias, mas aqui na passagem que lemos, voltando lá ao texto de 2 Samuel, os descendentes de Golias, outros gigantes, aparecem. Só que nesse momento, Davi não era mais aquele menino com toda a força, com todo o pique, apesar de sem experiência, mas com todo o pique e toda a fé de Davi, já era um homem, um rei cansado da guerra. E os gigantes voltam. Mas quando nós estamos cansados, Deus provê livramento e proteção. Sabe o que acontece nessa guerra que nós lemos lá, em 2 Samuel 21, a partir do 15? Davi não precisa guerrear. 4 gigantes se levantam, e 4 dos seus soldados se levantam, e cada um deles mata um daqueles gigantes que queria matar Davi. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus sabe os nossos limites. Deus sabe quando a gente está cansado.
Deus sabe quando a gente não aguenta mais, Deus conhece o limite da nossa força. E quando a gente está nesse tempo de limite, a gente precisa entender o seguinte: há proteção e livramento de Deus no meio da batalha. A gente não precisa recuar. Deus vai levantar valentes e forjados no meio da pressão, da perseguição, para vencer os gigantes que se levantam contra as nossas vidas. E aí eu pergunto nessa noite: onde estão esses soldados corajosos que derrubam gigantes? Existem homens e mulheres assim aqui nessa noite? Que querem ser levantados por Deus para derrubar gigantes? Eu entendo que para tudo isso que nós temos a viver, que Deus tem falado conosco, é preciso que se levante uma nova geração de soldados corajosos. E eu estou falando com você nessa noite. Deus quer levantar nessa igreja uma nova geração de soldados corajosos. Lembra lá do que eu falei dos soldados de Saul? Quando foram afrontados por Golias, o que os soldados de Saul fizeram? O que o exército de Saul fez? Eles fizeram nada, eles ficaram com medo. Esse gigante é grande demais, não dá para nós. Eles recuaram, eles se acovardaram, eles tremeram de medo, eles ficaram apavorados. Sabe por quê? Porque eles desconheciam o poder do Deus que nos livra e nos protege no meio das batalhas. Agora, qual é a diferença aqui entre os soldados de Davi e os soldados de Saul? Os soldados de Davi tinham sido forjados no meio da guerra, no meio da perseguição, no meio da luta, no meio da provação. E esses soldados, eles conseguem, tanto que eles são chamados na Bíblia dos valentes de Davi, eles são corajosos. Esses valentes de Davi já foram gerados com um novo DNA. Eles conheciam o Senhor dos Exércitos, eles sabiam que ninguém poderia ser contra o general de batalha, o Deus de Israel. Eles foram gerados sabendo e conhecendo que ninguém, que nada pode afrontar o Deus que servimos. É como se eles soubessem a revelação que Jesus vai dar lá, no texto que eu li no início para Pedro e para a igreja. As portas do inferno jamais prevalecerão contra você. As portas do inferno, o diabo pode se levantar, as lutas podem se levantar, mas sabe o que vai acontecer? Por um caminho ele vai vir, mas por 7 ele correrá de ti. É o que a palavra de Deus diz. E nós precisamos crer nisso. Deus vai fazer você derrubar os gigantes que se levantam na sua vida. Mas onde estão os valentes, corajosos e corajosas do Senhor aqui nessa noite? Onde estão? Nas batalhas, os inimigos tentam nos parar. Quero ver se você está ligado aí. Mas sabe o que nos habilita para vivermos livramento e proteção no tempo de batalha? É a unção de Deus sobre a nossa vida. Tem muita gente que despreza o começo. Sabe quando é que o ministério de Davi começou? Não foi quando ele venceu Golias. O ministério de Davi começou quando Samuel vai à casa do seu pai, porque Deus tinha falado que entre os filhos de Jessé ele ia erguer o rei, ele iria ungir o rei. E Davi não é nem contado, nem é chamado, os irmãos todos se apresentam. E por um Samuel vai passando, Deus falando, não é esse, não é esse, não é esse. Até que de repente ele fala assim, mas não tem mais nenhum? Aí o pai fala assim, tem um mais novo, mas ele é pastor. Não tem como ser ele. Samuel fala, manda chamar o menino. E Davi se apresenta.
E sabe o que acontece ali quando ele se apresenta? Deus fala com Samuel, é esse. Pode ungir ele rei. O ministério de Davi começa não quando ele vai lá enfrentar Golias. O ministério de Davi começa quando ele é ungido por Samuel. Porque é a unção que nos habilita para recebermos poder e autoridade, livramento e proteção durante as batalhas. É a unção de Deus sobre as nossas vidas que nos habilitam para viver o nosso futuro profético. Essa unção que foi derramada por Samuel, enquanto ele era apenas um pastor de ovelhas, era essa unção que estava sustentando Davi e habilitando ele para passar por batalhas e viver os livramentos de Deus. Essa mesma unção está sobre a tua vida, essa mesma unção está sobre a tua casa, essa mesma unção está sobre essa igreja. Eu e você somos habilitados a enfrentar batalhas, porque a unção de Deus está sobre mim e sobre você. É a unção que nos habilita a despedaçar o sistema e o poder desse mundo. Sabe, lá no texto de Mateus, quando fala sobre as portas do inferno, tem uma representação do porquê fala de portas. Nas cidades daquela época, nas portas era que ficavam o sistema judiciário e o sistema político acontecendo. Era na porta da cidade. Era na porta da cidade que se resolviam os negócios, que se assinavam os contratos. É na porta da cidade que aconteciam aquilo que o sistema do mundo promove. E quando a Bíblia, Jesus está dizendo, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Jesus está dizendo o seguinte, todo o sistema de negociação desse mundo jamais vai prevalecer contra a minha igreja. Ele nos livra e nos protege no meio das batalhas. E aí, meu irmão, é inevitável, minha irmã, eu lembrar de um texto do profeta Daniel. O rei Nabucodonosor, quando o povo está exilado, levanta uma palavra, e ele manda fazer uma imagem de ouro, de 27 metros de altura, 2,70 metros de largura, e ele fala o seguinte, quando a trombeta tocar, quando os instrumentos de sopro, eu não vou falar todos aqui porque são muitos instrumentos, tocarem, todo mundo, os governadores, os prefeitos, todo o sistema político, religioso, todo o povo vai ter que se prostrar e adorar essa imagem. Não tem como eu estar te falando sobre isso e não lembrar desse texto. Só que, quando os instrumentos de sopro tocam, tem 3 homens que não se dobram. Sadraque, Mesaque, Abidnego. São os 3 amigos de Daniel que no capítulo 1 se consagram junto com ele. E por causa da consagração, Deus os estabelece como governadores naquela terra. E aí o rei manda chamá-los e fala, é verdade que vocês não se prostraram? A partir do verso 15. Quem é o Deus de vocês para livrar vocês das minhas mãos? É isso que Nabucodonosor fala. Sabe, muitas vezes, essa vai ser a fala do diabo. Quem é o teu Deus para te livrar dessa situação que eu te coloquei? Você não vai conseguir sair desse problema. Você não vai conseguir sair dessa situação. Sadraque, Mesaque e Abidnego respondem ao rei o seguinte, ó Nabucodonosor, quanto a isso, nós não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servirmos quiser nos livrar,
Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó Rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Aqui estão homens que conhecem, assim como os valentes de Davi, o Deus que eles servem. Se Ele quiser nos livrar, Ele nos livra. E ainda que Ele não nos livre, ainda que a gente não saia vivo, a gente tem a maior vitória, que é estar com Ele. Quem faz isso é valente, é corajoso. Porque qualquer um de nós, se não fosse valente, falava assim, vou só me prostrar aqui rapidinho para salvar minha vida. Mas sabe o que acontece? O Nabucodonosor se enche de fúria. A Bíblia fala que o aspecto do seu rosto se alterou. Sabe quando o diabo fica endemoniado? Sabe, diante de homem e mulher de Deus, o diabo fica endemoniado. Porque ele tenta de tudo quanto é jeito te parar. Ele tenta de tudo quanto é jeito fazer você retroceder. Ele tenta de tudo quanto é jeito te pressionar para você voltar para trás, para você ficar cansado. Mas quando ele vê que você não desiste, ele fica endemoniado, igual Nabucodonosor. Ele fica desfigurado. E aí ele manda que os soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e o jogassem na fornalha ardente. Eles foram amarrados e jogados na fornalha. E a fornalha estava superaquecida, 7 vezes mais. Que os homens que os jogaram na fornalha morreram só de jogar eles lá. Mas eu disse para você que eu vim aqui nessa noite para te dizer que existe livramento e proteção de Deus no meio das batalhas. Porque quando menos espera, e o rei Nabucodonosor vai olhar para ver o estrago que tinha acontecido com Sadraque, Mesaque e Abidnego, e ele olha para dentro da fornalha, não tinham 3, mas tinham 4 homens dançando, correndo dentro da fornalha. E ele não entende, porque nós não jogamos 3 lá dentro. E por que tem 4? E por que esses 3 não morreram? E por que esse 4 parece como um filho dos deuses? Sabe o que é? O nosso Deus é o Deus que nos livra no meio das batalhas. Pode jogar a gente na fornalha, pode vir a pressão que for, pode aumentar 7 vezes mais, mas o nosso Deus estará conosco em todo o tempo. Ele não diz que Ele vai nos abandonar, muito pelo contrário, Ele diz, eu estou com vocês todos os dias. Eu estou com vocês. Há livramento de Deus na batalha. Mas indo para o momento final dessa palavra, eu quero voltar para Davi. Porque o ministério de Davi começou quando ele foi ungido. E quando ele foi ungido, o que Davi era? Ele era um pastor de ovelhas. Abre a sua Bíblia comigo, por favor. Salmo 23, versículo 5. Mas eu quero ler com você o verso 1. Eu sei que muitos aqui devem conhecer. Salmo 23. O que diz o verso 1? O Senhor... Vamos lá, vamos no 3, todo mundo junto? 1, 2, 3. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que diz o verso 5?
Preparas uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O ministério de Davi começou quando ele era um pastor. Davi sabia o que um pastor fazia pelas ovelhas. Davi sabia que um pastor estava sempre disposto a livrar e proteger as ovelhas de qualquer perigo. Davi conhecia, e é por isso que ele pode dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele pode dizer isso, mas o que eu quero mais frisar é o verso 5, porque ele diz o seguinte: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Sabe o que esse texto está dizendo? Que todos aqueles que se levantaram para guerrear contra nós, que todos os nossos inimigos vão ser convidados para um grande banquete de festa que Deus vai preparar só para a vitória dele sobre a minha e a sua vida. Ele prepara a livramento dos inimigos. Os inimigos vão ver Deus preparando uma mesa para mim e para você. Você imagina o que é isso? O inferno vai ver eu e você sentando na mesa para celebrar o banquete eterno celestial. Sentarmos à mesa com Jesus para celebrarmos aquilo que Ele falou: vocês façam isso até que eu venha. Quer celebrar assim, eles vão ver a gente sentado na mesa, porque nós temos livramento de Deus no meio das nossas guerras e batalhas. Os nossos inimigos não prevalecerão. Mas ele não para dizendo só isso, ele fala assim: unges a minha cabeça com óleo. Sabe o que essa expressão significa, meu irmão, minha irmã? No final de um dia, o pastor cuidadoso, ele examina cada ovelha do seu rebanho. E as ovelhas que estavam doentes, feridas, por conta dos desafios, ele unge essas ovelhas doentes, feridas, porque esse óleo é como um bálsamo de cura. Mas e as ovelhas que não estão feridas? Por que ele unge? Ele unge porque a unção com óleo sobre as feridas é bálsamo de cura. Mas sobre as que não estão feridas é proteção para que os insetos não tragam doenças. Então eu quero que você entenda uma coisa: nós somos ovelhas do supremo pastor que é Jesus. Se nós nos ferirmos em meio às batalhas, às guerras, vai ter unção de cura sobre a sua cabeça e sobre a minha cabeça. Se a gente não estiver ferido, vai ter unção de proteção de Deus sobre a tua vida, para que nenhum dardo inflamado do maligno possa afligir você, possa tocar você, porque quando nós servimos o Deus, que é o Deus de Israel, há livramento e proteção, a cura e a proteção de Deus no meio das batalhas. Mas esse texto podia terminar aí, mas ele fala assim: o meu cálice transborda. O meu cálice transborda. Sabe, tudo aquilo que o inimigo tentou roubar de você durante a guerra, durante as batalhas, sabe, tudo aquilo que foi retirado de você,
A Bíblia fala que a provisão do pastor, depois que ele examina cada ovelha e unge cada ovelha com óleo, ele prepara também lá água para as ovelhas e prepara o alimento para as ovelhas, ele dá provisão para as ovelhas, e é isso que esse texto está dizendo: meu cálice transborda. A provisão de Deus sobre a minha e a sua vida, para que a gente continue, para que a gente não pare, para que a gente avance, para que a gente seja acelerado, para que a gente possa crescer. A provisão de Deus, o meu cálice e o teu cálice não vai diminuir no meio da batalha, enquanto nós estivermos guerreando. Sabe o que é que vai acontecer, pastor Leleco? O nosso cálice vai transbordar, o meu cálice transbordará. Existe livramento e proteção de Deus no meio da batalha. Davi estava cansado, mas os valentes se levantaram e derrubaram os gigantes. Tem gigantes se levantando contra você? Você está ferido ou cansado? Existe bálsamo de cura sobre a tua vida essa noite. Você fala: pastor, mas eu não estou ferido, não estou nem cansado, estou bem. Eu quero dizer, a unção de proteção sobre a tua vida. E além disso, o meu e o teu cálice vão transbordar no Senhor. Se você crê nisso, fique de pé. Eu quero te convidar, depois dessa palavra, há um tempo profético, porque a gente está numa terça profética. O texto diz que a nossa cabeça é ungida com óleo. Nós vamos fazer isso agora, para você que desejar. Quero chamar aqui os intercessores, os pastores, intercessoras, vão vir aqui à frente.